Cristiano Ronaldo para muitos é o maior ídolo de infância. O craque português encantou em seus tempos de Real Madrid, Portugal e acima de tudo inspirou as pessoas por sua mentalidade. Mas antes do robô brilhar na Espanha, sua história foi primeiro escrita na Inglaterra, onde há mais de 15 anos conquistou o mundo e seu espaço no Manchester United. Sabe o Cristiano de hoje? Mais centroavante, mais objetivo e que se movimenta menos? Esquece ele porque hoje vamos falar de um Cristiano jovem, rápido e muito driblador, e de sua história e números pelo time vermelho de Manchester. E para falar desse Cristiano, temos que começar pelo começo, até porque ele chegou na Inglaterra só com 18 anos. Como todo mundo sabe, ele começou sua carreira no Sporting, atuando mais como um jogador de lado de campo e em sua primeira temporada como profissional já conquistou um título e fez 31 jogos, 5 gols e 11 assistências. Mas o que chamou a atenção mesmo foi um amistoso de pré-temporada contra o United e foi ali que Cristiano Ronaldo chegou ao time inglês por 15 milhões de euros. Só para deixar claro, o Cristiano já era observado pelo United e por outros clubes antes desse amistoso, o que serviu mais como uma confirmação para a chegada dele no time inglês. E também, se eu quiser citar dois times que se interessavam pelo Cristiano Ronaldo naquela época, eu posso dizer do Arsenal e também da Juventus. E chegando em Manchester, ele era ainda muito pouco conhecido na Europa, tanto que nessa temporada ele nem foi a principal contratação da janela. Até porque ele foi apresentado junto com Kleberson, campeão do mundo com a seleção brasileira e que era considerado o grande reforço do time para o ano. Mas o português foi um garoto que se adaptou muito rápido e já se mostrou muito participativo logo na sua primeira temporada pelo clube. Na temporada 2003-2004, o Gajo fez 40 jogos, 6 gols e 8 assistências e era um jogador que dava gosto de se ver. Muito diferente do Cristiano de hoje, naquela época ele era aquele ponta rabiscante, cheio de truques e às vezes ele até se perdia um pouco. Mesmo assim, nessa primeira temporada ele já conquistou a torcida e já conseguiu mostrar o seu poder de decisão, marcando na final do título da FA Cup contra o Millwall e sendo escolhido pela torcida como Sir Busby Player of the Year, que basicamente é o jogador do ano para a torcida em voto popular. Ainda em 2004, o jovem Cristiano jogou a sua primeira Eurocopa, que começou no banco, mas foi ganhando seu espaço durante a competição. Portugal fez uma grande campanha, mas acabou sendo derrotada na final contra a Grécia, e ali Cristiano ganhou muitos fãs e se mostrou um jogador muito habilidoso. Existe uma grande mentira que se fala por aí, que o Cristiano é só trabalho duro, enquanto o Messi é um talento mais puro, mas a verdade é que não é bem assim. Concordo sim que o Messi tem mais talento e também concordo que sem o trabalho que o Cristiano pôs depois nos próximos anos, ele nunca teria competido com o argentino por tanto tempo. Mas a verdade é que ele era sim muito talentoso também. E eu te aconselho a ir procurar um vídeo de skills ou de melhores lances dele nessa época de Manchester United, até porque ele era um jogador muito agudo, diferente um pouco do que é hoje, até porque em certo momento da carreira ele percebeu que seria necessário mudar o seu estilo de jogo, o que foi o que aconteceu e foi bom pra ele, não tem como falar. Voltando para o United, depois da Euro de 2004, o jogador fez uma temporada de consolidação. Sendo um ponta-direita driblador, foi um dos melhores da equipe em uma temporada sem títulos, participando de 50 jogos e fazendo 9 gols e 9 assistências. Nessa temporada, também em 2005, uma coisa que marcou muito a carreira dele foi que infelizmente ele perdeu seu pai enquanto estava concentrado para jogar uma partida pela seleção de Portugal. E na temporada seguinte, de novo fez um bom ano, mas a verdade é que ali o Cristiano não era muito consistente. Em muitos momentos ele prendia muito a bola e queria driblar demais, o que se formos comparar com hoje, não tem nada a ver. Mesmo assim, naquele ano já se tornou um dos melhores jogadores do mundo e junto com o Manchester foi vice-campeão inglês e campeão da Copa da Liga, mais uma vez com um gol na final. Dá pra ver que desde cedo o cara já gostava de decidir, e em 2006 chegava como um dos principais jogadores da seleção de Portugal para a Copa do Mundo, em que a equipe foi muito bem chegando na semifinal. Com inclusive nas quartas enfrentando a Inglaterra, em que após a derrota o português foi taxado como o grande vilão na imprensa inglesa, o que foi acalmado por Alex Ferguson quando ele voltou e ficou tudo bem. E a presença de Alex Ferguson na carreira do craque foi muito importante, até porque na temporada 2006-2007 o longo auge do jogador se iniciava. Antes de falar sobre o Cristiano nesse ano, temos que dar uma relembrada sobre como era o futebol inglês naquela época. Porque depois do United viver momentos incríveis nos anos 90, entre 2002 e 2006 viu o Arsenal dominar o futebol no país. O time de Arsène Wenger, comandado por Henry, só não venceu a Liga dos Campeões, em que bateu na trave na final em 2006. Só que depois daquela decisão, a coroa da Inglaterra seria passada para Alex Ferguson. Para ajudar, naquela temporada vieram reforços muito importantes para o clube inglês, como o lateral Evra, o zagueiro Vidic e o meia sul-coreano Park Ji-sung. O time que contava com estrelas como Ferdinand, Giggs e Rooney tinha no português o seu principal jogador. O jovem naquela época tinha muitas críticas por sua marra e seu jeito de ser, porém naquele ano começou a deixar isso de lado e focar somente em jogar bola.
E isso, claro, deu resultado, com a equipe conquistando o campeonato inglês de forma brilhante, principalmente graças à dupla Rooney e Ronaldo, que juntos marcaram 31 gols e ajudaram o time a ter o melhor ataque da competição. Ainda na Inglaterra, o clube bateu o Chelsea na Supercopa, mas na Champions trombou com o Milan de Kaká, que acabou com o sonho dos ingleses. Porém, apesar disso, o saldo foi positivo e para Cristiano aquela temporada colocaria ele de vez como um dos melhores jogadores do planeta. Foram 47 jogos, 23 gols e 14 assistências, sendo eleito o melhor jogador da Premier League e maior assistente da competição. Olha, eu sei que os números não são tão inflados como os das temporadas de Real Madrid, mas se a gente for analisar friamente que ele era um ponta, mais driblador, esses sim são números de bola de ouro. Por exemplo, teve números melhores que o do Vinícius Júnior no ano passado, só que a diferença é que nesse ano o brasileiro Kaká destruiu pelo Milan, assim deixando o português com a segunda colocação no prêmio. Chegando para a temporada 07-08, o United se tornava cada vez mais forte e o Old Trafford se tornava um teatro dos sonhos para os torcedores. O ataque do clube naquele ano era inacreditável e chegaram também Tevez e Nani, enquanto Cristiano estava imparável, 31 gols. Outra coisa que aconteceu naquele ano foi que Cristiano Ronaldo marcou seu primeiro hat-trick na vitória de 6-0 sobre o Newcastle, hat-tricks esses que depois se tornaram muito comuns na carreira do Gajo. Com isso, óbvio, o Manchester se sagrou campeão da Premier League, porém, aquele timaço tinha espaço para voos ainda maiores. Na Champions, o United fez sua estreia contra o Sporting, e justamente o CR7 foi quem marcou o gol da vitória e na comemoração mostrou respeito pelo seu antigo clube, em que a torcida portuguesa o aplaudiu no estádio por conta disso. Nas oitavas contra o Lyon, o Gajo foi quem decidiu, enquanto nas quartas mais um gol do homem em um dos jogos contra a Roma. Na semifinal, um confronto que se tornaria algo repetitivo na sua carreira. Contra o Barcelona de Messi, o time inglês buscava a vaga na decisão da competição. E parando aqui, nessa época o Cristiano não era aquele grande batedor de pênaltis ainda não, tanto que no jogo de ida contra o Barça ele perdeu sua cobrança no primeiro tempo. Mas para sorte dele, na volta com gol de Scholes, o time vermelho da Inglaterra conquistou a vaga na grande final da Champions. Era a primeira vez na história da competição que dois clubes ingleses se enfrentaram, e o Gajo realmente gosta de final, tanto que abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo. O Chelsea empatou e levou o jogo para os pênaltis, em que mais uma vez o português não colaborou. Mesmo assim, mais uma vez não foi necessário e ali Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro conquistava a UEFA Champions League pela primeira vez. Ainda deu tempo naquela temporada de conquistar a Supercopa da Inglaterra e o Mundial de Clubes, o que não deixou dúvidas sobre quem seria o melhor jogador do mundo naquele ano. O camisa 7 foi o artilheiro e melhor jogador da Champions, melhor jogador e artilheiro também da Premier League e em 49 jogos fez incríveis 42 gols e 8 assistências. Com isso, a primeira bola de ouro chegou e também começou-se uma vontade de respirar novos ares. Chegando em 2008 e 2009, o United era favorito em tudo que disputasse e comprovou isso conquistando a Copa da Liga, a Supercopa e a Premier League pela terceira vez. CR7, 18 gols na Premier, vice-artilheiro e claramente diferente dos demais. Vou deixar aqui um lance dele contra o Arsenal que viraliza até os dias de hoje com o Gajo sambando pra cima da defesa naquela temporada. Mas na Champions o cara demorou a marcar, passando em branco toda a fase de grupos e voltando a fazer seus gols e ajudar o clube somente nas oitavas de final. Com isso, o Manchester foi passando e chegou para a decisão da UEFA Champions League pelo segundo ano seguido, e vale destacar a atuação do Gajo contra o Arsenal na semifinal em que fez 2 gols e deu uma assistência. Assim, mais uma vez um confronto contra Lionel Messi, que dessa vez levou a melhor, iniciando assim o maior embate entre dois jogadores na história do futebol. O Super United não conseguiu vencer o melhor Barcelona de todos os tempos, e assim aquele time foi se desfazendo após essa temporada. Cristiano fez naquele ano 53 jogos, 26 gols e 12 assistências, foi vice da Bola de Ouro para Messi e rumou para a Espanha para competir com o argentino. A máquina se tornou o jogador mais caro da história naquele momento, sendo vendido por 94 milhões de euros, e aí talvez eu acho que esse investimento do Real valeu a pena. Na Inglaterra foram 294 jogos, 120 gols e 53 assistências, números esses que aumentariam e muito nos próximos anos em que ele jogou em Madrid. Com isso, a passagem de Cristiano Ronaldo pela Inglaterra estava completa. Foram muitos títulos, gols e momentos inesquecíveis, e acima de tudo, uma capacidade de se reinventar.
Uma versão mais jovem, mais marrenta, mas sim, sempre de muito talento, e o trabalho que colocou em prática ali e nos anos seguintes foram o que fizeram dele um dos, se não o jogador que mais inspirou pessoas na história. E essa, resumidamente, foi a história do meu ídolo e do ídolo de muita gente pelo Manchester United. Bom, com isso encerramos mais um vídeo do canal, eu espero que vocês tenham gostado, e eu realmente indico para que, se você quiser, né, claro, vá assistir um vídeo do Cristiano Ronaldo jogando pelo Manchester United, highlights, melhores lances, dribles, que você vai se impressionar e é uma coisa que dá muita nostalgia, é muito legal de ver. O cara sempre foi muito foda e o que seria muito foda também é se você deixasse seu like e se inscrevesse no canal aqui embaixo. Eu tenho sempre que pedir, até porque é muito importante. E também, se você quiser deixar um comentário ou divulgar o vídeo para mais alguém, por favor, faça isso. No mais é isso. Se inscreve no canal, grande abraço e até a próxima. Tchau!